Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma notícia que está aí na mídia, que abalou muita gente, né? A respeito do falecimento do ator Chadwick Boseman, que deu representatividade à Pantera Negra, né? Ao rei T'Challa de Wakanda. Teve uma representatividade muito grande na causa racial, né? Na luta dos negros, um filme formado aí quase que 100% de pessoas negras. Foi um dos melhores filmes para mim em Hollywood. Mas eu queria ir um pouco além, né? Eu queria exaltar também a representatividade que ele teve até no processo de morte dele, né? Ele, pra mim, foi uma pessoa sensacional por toda a produção que ele teve, sim, no cinema, nos papéis, no desempenho dele como ator. E pra mim, principalmente também como pessoa, eu sou enfermeira paliativista em formação e me impactou muito, né? A nota que a equipe dele trouxe de comunicado, informando que ele lutava contra um câncer desde 2016, um câncer de cólon, que foi diagnosticado já com estágio 3. Ele passou pelo processo de cirurgia, pelo processo de quimioterapia, não desistiu de lutar, não deixou de estar ali ativo, não deixou de gravar filmes e teve uma história, né, de emagrecimento, um emagrecimento muito recente, que levantou suspeitas, e realmente ontem foi revelado que o motivo do falecimento dele, que ele vinha com essa luta, e a nota informa que ele faleceu em casa com a esposa e a família, né? E isso, muitas pessoas podem não se ligar nesse processo, e justamente por isso que eu tô aqui nessa proposta de gravar esse vídeo e trazer, chamar a atenção para esse momento, né? Porque ele, com certeza, foi uma pessoa que passou por um processo de cuidados paliativos, né, desde o início do tratamento da doença dele, né? Então eu queria trazer um pouco mais, aproveitar esse gancho dessa notícia e explicar para vocês o que é o processo de cuidados paliativos, né? Tem um gráfico que eu vou trazer aqui para vocês, que traz muito bem, assim, dá pra gente conseguir visualizar muito bem essa lógica do cuidados paliativos, né? Esse gráfico foi um gráfico de uma médica dos Estados Unidos, da Joanne Lin. Ela lançou um artigo em 2005 e através desse artigo foi criado esse gráfico que demonstra muito bem a etapa desse processo. Foi diagnosticada com um câncer, né? Ela começa com tratamento terapêutico, de curativo, né? Cirurgia, quimioterapia, rádio, dependendo da investigação, da avaliação, da proposta que o médico tiver para abordagem daquela doença. E o cuidados paliativos começa conjunto nisso, né? Por que acontece o cuidados paliativos desde esse primeiro momento? Por que o ideal é isso? Porque do contrário do que as pessoas têm na mente, né, do que as pessoas conhecem sobre cuidados paliativos, que é sempre muito associado à morte, ponto, como se a gente não fosse fazer mais nada, morreu, vai morrer, não tem mais nada pra fazer, a gente fica aqui velando, né, quase que isso. Quando na verdade não, o cuidados paliativos, ele tem uma proposta de terapêutica, né, uma proposta de controle de sinais e sintomas, uma proposta de informação, de educação, de apoio a toda essa estrutura que é abalada, que é afetada com esse diagnóstico, o paciente, os seus familiares, todo o entorno, né? Essa comunidade que se cria ali, esse baque que eles passam a respeito desse processo. E por que começa tão precoce? Porque quando o paciente é diagnosticado com uma doença dessa, ele tem muitas demandas, né? Ele tem muitas dúvidas, ele tem muitas demandas em relação a aspectos financeiros, aspectos nutricionais, aspectos psicológicos. Então, como não ter uma equipe multidisciplinar, né? Ele precisa de um assistente social estar orientando ele em relação aos benefícios que ele tem direito, quais são as leis do qual ele é amparado nesse momento. Ele precisa de uma nutricionista para estar orientando, exemplificando qual vai ser o impacto da alimentação dele em relação a esse tratamento, o que ele vai poder comer, o que ele não vai poder comer, né? Como é que vai ser a dieta que ele vai ter que ter nesse processo. Ele precisa de um apoio psicológico, porque é uma doença que totalmente desestabiliza, desestrutura, sai totalmente da sua rotina, tudo muda, não só você, na sua realidade, na sua rotina, como também a sua família é afetada. Então tem a psicologia e tem a enfermagem, que sempre vai estar ali para estar orientando, para estar explicando, exemplificando. Muitos desses pacientes saem das cirurgias ou passam por processos quimioterápicos ou radioterápicos que têm implicações de reações adversas que precisam ser controladas, sinais e sintomas que precisam ser avaliados e reavaliados, né? Lesões, curativos, que precisam realmente ser constantemente estar sendo orientados e reorientados. Precisa de uma educação em saúde, né? E o papel da enfermagem é exatamente esse, trazer educação em saúde, trazer ali orientação para um manejo de uma situação que é totalmente adversa ao que a maioria das pessoas estão acostumadas, que é esse meio de doença.
de patologias, né? Então, assim, o cuidado paliativo se faz essencial, sim, desde o início desse processo. Chega um momento desse gráfico em que eles vão caminhando lado a lado, né? O cuidado curativo de um lado, o cuidado paliativo do outro, e chega num momento em que não há mais recursos terapêuticos suficientes para que esse paciente seja curado, e ao mesmo tempo e muitas das vezes os recursos terapêuticos existentes não vão trazer benefício porque a doença teve algum avanço, não vão trazer mais nenhum modelo curativo, não é mais capaz de curar ela, ou o paciente não tem um suporte físico, não tem uma estrutura física adequada para estar suportando esse tipo de tratamento, vai fazer mais mal do que bem, mais malefício do que benefício, e aí isso precisa ser colocado na balança, e aí esse paciente chega no momento onde ele é encaminhado para cuidados paliativos exclusivos. A partir desse momento, o que a gente faz é somente o acompanhamento pela equipe multiprofissional. Continua tendo médicos acompanhando, enfermeiros, psicólogos, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, toda a equipe multi está ali em conjunto com esse paciente, já fazendo uma avaliação contínua, trazendo um rigor ali em relação ao controle de sintomatologia dele, que muitas das vezes piora muito quando entra nesse estágio, porque o próprio tumor começa, né, trazer maiores complicações por conta ou seja do aumento, ou seja por uma ferida, uma lesão tumoral que o paciente possa ter, ou por algum comprometimento que o tumor, por mais que às vezes não tenha uma lesão externa, mas que internamente está trazendo dano a algum outro tipo de órgão, uma compressão do intestino, e aí a gente tem emergências oncológicas que muitas das vezes surgem nesse percurso, que a gente tem que estar tratando, para a gente poder também estar minimizando os impactos dessa doença em relação à qualidade de vida. A gente sempre pensa em qualidade de vida. E aí, com isso tudo, com esse conjunto de fatores que a gente vai estipulando ali, vai tratando, vai fazendo esse acompanhamento de perto de cada paciente, em sua individualidade, de acordo com a demanda de cada um, chega realmente no momento que o paciente entra num estado de terminalidade, né? E chega ao luto, chega ao óbito, chega o luto da família. E nesse gráfico, que é o diferencial dele também, é porque ele ressalta não há cuidados paliativos como terminando no luto, como terminando no óbito. Ele respeita o luto da família, né, até um determinado tempo. Então, assim, eu queria trazer essa temática que se levantou aí, mais evidência ainda agora com a notícia, né, do falecimento dele. E é muito bacana porque lá na América, na Europa, eles têm os hospices, têm instituições muito voltadas, eles têm o cuidados paliativos muito mais institucionalizado, assim, numa forma de, não de instituição física, mas muito mais incorporado à vivência da doença, ao prognóstico da doença, do que aqui no Brasil, né? No Brasil a gente ainda tem uma luta muito grande para estar correndo atrás disso, a gente dá engatinha a passos muito curtos com cuidados paliativos, mas eu achei super relevância aproveitar esse gancho, não jamais querendo me aproveitar, né, ser oportunista numa situação dessa de dor, mas o que a gente trabalha, o que eu lido, com o que a gente convive diariamente é a dor, e é importante a gente estar salientando que existe sim recursos terapêuticos para minimizar esse processo, medidas terapêuticas, né, de profissionais treinados e capacitados para realmente estar tentando evidenciar mais qualidade de vida, minimizando o máximo possível esse sofrimento que é passado nesse processo de luto, né? E para você ver, ele escondeu dos fãs, né, do mundo, da mídia, durante 4 anos todo esse prognóstico dele, toda essa luta dele, e a gente não imaginou por muito tempo, ninguém imaginou, foi todo mundo pego de surpresa. Então, assim, ele teve com certeza qualidade de vida, ele filmou filmes, ele viveu intensamente, né? No final realmente ele já estava mais debilitado, em abril ele apareceu num vídeo super debilitado, super emagrecido, mas para você ver como é possível fazer cuidados paliativos mesmo mediante uma doença que te traça um tempo curto de vida, que te adianta um processo de finitude do que seria o processo natural da vida sem essa doença, provavelmente, né? E sem nenhuma outra complicação, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos trazer mais discussões, falar um pouco a respeito sobre consulta de enfermagem, que é uma consulta que a gente faz diariamente para poder estar trabalhando ali com esse paciente, entendendo melhor as demandas dele, como é que é planejado o plano de cuidados. Algumas pessoas responderam o questionário que eu coloquei ontem no post sobre isso. Então, em breve a gente vai estar trazendo aos pouquinhos mais conteúdos a respeito disso, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Ignore, perdoem pelos meus nés, mas eu tô tentando ainda me habituar em gravar, em falar de uma forma mais espontânea. Eu não sou nenhuma blogueira nesse sentido, tá? Mas realmente é pra tentar trazer um pouco mais de informação e compartilhar coisas úteis pra vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigado, Wakanda!